E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar do próximo adversário da seleção brasileira, que será a Noruega. Pois é, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1 num jogo bastante agitado, que eu não consegui ver por completo, né? Estava fora de casa, acabei vendo em trechos, né? Vi quase totalmente os primeiros 20 minutos, mais ou menos, vi também os últimos minutos também quase inteiros. Mas o que dá para tirar desse jogo? Vamos falar um pouco sobre como joga o adversário da seleção brasileira nas oitavas de final. Adversário esse que tem Erling Haaland, que assusta bastante, que é esse nome de peso que essa seleção norueguesa tem. E também um dado que assusta um pouco, né? O Brasil tem um retrospecto ruim contra a Noruega, porque a Noruega é a única seleção que o Brasil enfrentou em toda a sua história contra a qual nunca venceu, né? Foram 4 partidas, 2 empates e 2 derrotas, entre elas uma derrota na fase de grupos da Copa de 1998, né? Partida que a Noruega vira no finzinho por 2-1, né? Aquela partida que foi inclusive a última do grupo com a seleção brasileira, que inclusive classificou a Noruega para a fase seguinte. Mas vamos lá. Sobre o jogo em si, né, foi uma seleção marfinense que veio com algumas diferenças, né? Joga com o Diallo no banco, né? O Diallo é um cara que revezou muito entre ser titular e reserva nessa seleção. O Boni foi titular mais uma vez, né? Ele opta por colocar o Boni, o MS Faye, no lugar do Arri. E uma seleção norueguesa que volta com todos os seus jogadores principais, mas especialmente mantém o Pedersen na lateral direita, porque o Rierson mais uma vez não esteve disponível, né? O Rierson, pelo visto, teve uma lesão um pouco mais grave do que se esperava. Foi um jogo de um início bastante dominante da seleção marfinense, que mantinha mais a bola, apesar de ser uma bola às vezes com a posse um pouco mais morta. É um time que tem 2 pontas bastante agressivos, né? Principalmente o Yan Diomandé, né? O PP é um cara que já foi um pouco mais agressivo do que ele é hoje. Foram os primeiros 20 minutos em que a seleção marfinense conseguiu achar algo muito importante para conseguir algum resultado nesse jogo, né? Que foi parar Haaland. Como é que se para o Haaland? É quase impossível. É um cara que tem uma arrancada excelente e que tem um senso de finalização, de posicionamento quase ímpar, né? É difícil achar alguém no mundo que consiga se equiparar a ele nesse sentido. Mas a seleção brasileira vai ter que fazer isso. Mas a seleção da Costa do Marfim conseguiu, justamente dificultando o jogo do Odegaard, dificultando o jogo vindo pelas pontas, né, pressionando bastante Nusa, Sorloth, para que a bola não chegasse no Haaland. E acho que é o mais importante de dificultar o jogo do Haaland. O Haaland é um cara que não vai vir atrás da bola. Ele é um cara fixo, ele é um 9 bem tradicional nesse sentido, de que ele tem que receber para correr ou receber para finalizar. Ele não é um 9 participativo, como Harry Kane, por exemplo, né? Ou como muitos outros, né, grandes 9 recentes, como o Suárez, como Lewandowski. Não, o Haaland é esse cara que finaliza, mas precisa de pouquíssimas chances para fazer um gol. Enfim, no início do jogo, a seleção da Costa do Marfim achou isso, né? Colocou o Sangaré ali para cobrir a área, além dos seus 2 zagueiros, né? Um mais alto que estava acompanhando o Sorloth, no caso do Kossonu, e o resto, né, foi um sistema defensivo montado justamente para impedir que a bola chegasse no grandalhão. Apesar disso, o gol surge justamente por uma jogada que uma seleção que não encontra o seu principal jogador na área tem que construir, vir da ponta para dentro. E aí uma belíssima jogada do Nusa, que nós vimos, inclusive, que é um dos bons jogadores dessa seleção norueguesa, que tem armas além do Haaland, né? Noruega é um time bastante organizado, bastante bem treinado, né? Então, o Nusa marca esse gol, um golaço, diga-se de passagem, e daí para frente a seleção da Noruega fica satisfeita em buscar mais contra-ataques, né? Essa parte do jogo que eu vi menos, a de ser dito, eu sigo uma página de um marfinense, né, que fala de uma falta de intensidade da seleção da Costa do Marfim, uma falta de mentalidade para o momento, coisa de torcedor, a de ser dita, mas, enfim, chama atenção como a seleção da Costa do Marfim pouco produziu de chances a partir disso, né? No segundo tempo volta
já com a seleção da Costa do Marfim no abafa, né? Coloca o Amad Diallo em determinado momento, que é um cara um pouco mais criativo do que o Nicolas Pepe, um cara que tem um drible mais apurado, que gosta de jogar em espaços mais curtos, e surge justamente de uma jogada desse tipo o gol de empate, né? A bola e aí há de se dar o mérito para o MS Faé, a bola tocada justamente dentro da pequena área na seleção norueguesa, e o Amad Diallo marca esse golaço também, numa jogada quase individual dele. O gol depois sai da vitória da Noruega pouco tempo depois, e aí acho que aí sim, no momento em que dorme a seleção marfinense, né? Muito aberta, muito espaçada, uma puxada de marcação do Oscar Bob, que entra durante o segundo tempo, deixa muito espaço na área da seleção da Costa do Marfim, que vê uma infiltração do Patrick Berg e o passe para o Haaland sozinho. Não precisou, foi um dos gols mais tranquilos do Haaland na sua carreira, né? Não precisou de muito esforço, mas o que importa é que ele marcou esse gol que dá a classificação para a Noruega. Noruega de volta em uma Copa do Mundo desde 1998, justamente naquela altura também eliminada, pelo menos foi eliminado nas oitavas de final, agora vai jogar mais uma oitava de final contra a seleção do Brasil. E o que a gente pode esperar dessa seleção norueguesa? É um time, de novo, busca o Haaland como seu principal nome, como o cara que vai marcar mais gols, mas é bem verdade que é um time que não tem só isso, né? Tem uma espécie de um 4-2-4 ou um 4-3-3, variando de acordo com a função do Odegaard no jogo, né? Se o Odegaard não jogar, certamente vai ser um 4-2-4, mas se ele joga, é um 4-3-3 em que ele pode infiltrar, mas pode ser geralmente o cara que encontra os passes difíceis, né? Então, acho que mais do que parar o Haaland, de encurralá-lo, né? E a gente sabe que o Gabriel Magalhães tem uma experiência de longa data enfrentando o Haaland na Premier League, já que Arsenal e Manchester City se enfrentam bastante, os dois já têm uma rixa, né, particular. O mais importante vai ser parar o irmão do Gabriel Magalhães, né, o companheiro de time dele, porque o Odegaard é um cara muito competente com a bola no pé, é um cara que distribui o jogo muito bem, que dá o ritmo, e pode ser uma peça muito importante, seja para encontrar o Haaland, seja para encontrar o ponta, que é o Nusa, né? E aí vale ressaltar que a seleção norueguesa não joga com um ponta no lado direito, que é o lado em que vai cair pelo do Douglas Santos, joga pelo lado, não joga o lado esquerdo da seleção brasileira, né? Mas joga pelo lado esquerdo, que é onde vai cair o Danilo, o lado direito da seleção brasileira. E por ali o Nusa é o cara que vai ser mais perigoso, no sentido de infiltrar, no sentido de chutar à distância, enfim, o perigo, o cuidado ali na pequena área tem que ser maior naquela dobradinha com Danilo e Marquinhos. E aí nós vamos precisar bastante dos nossos volantes, né? Casemiro, pelo visto, vai poder jogar. Lucas Paquetá, foi constatada uma lesão nele pós-jogo e ele talvez seja um desfalque, mas nós vamos precisar de Bruno Guimarães, de Casemiro, para justamente dificultar o jogo do Odegaard, fazer algum tipo de perseguição. E do outro meia que for jogar, seja o Danilo, seja o Martinelli improvisado, como ele vem entrando. Então isso vai ser muito importante. E fundamentalmente, ainda que a Noruega não seja só Haaland, ele é a cereja do bolo, é o principal jogador. E aí, para você jogar contra essa seleção, precisa achar uma forma de parar Erling Haaland. E acho que a melhor forma é justamente impedir que a bola chegue nele. Caso chegue, é destruir, é obstruir e justamente seja na bola aérea, na bola parada, jogar essa bola o mais longe possível quando os passes forem lançados e aí, enfim, se chegar é torcer para o Haaland errar ou para o Alisson pegar. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo disputado, mas é um jogo que a seleção brasileira tem condição de arriscar também, de vencer. Seria, como eu disse, algo inédito. A Noruega é a única seleção que o Brasil nunca derrotou. Para fazê-lo vai precisar um pouco mais do que faltou no outro jogo contra o Japão, que é dos seus pontas entrando na área. Vai precisar jogar com seus pontas um pouco mais próximo da pequena área norueguesa, principalmente do Ryan, que acho que apareceu pouco. O Vinícius chama mais essa responsabilidade e vai precisar aproveitar bem os espaços que a Noruega vai deixar entre suas linhas. É isso, pessoal. Até a próxima.